Ok, vamos dar início mais uma vez ao nosso estudo. Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias em Hebreus capítulo 10. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 18. O meu objetivo é abordar o versículo 5 ao versículo 9, onde o autor aos Hebreus mais uma vez coloca as Escrituras nos lábios de Jesus. Mas nós vamos ler o contexto para entendermos um pouco. Hebreus 10, de 1 a 18, diz assim: Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente eles oferecem. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesse sacrifício faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer como acima, sacrifício e oferta não quiseste, nem holocausto e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou: eis aqui estou eu para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre o único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Uma referência ao Salmo 110, uma alusão, né? Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito: esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias do Senhor, porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as escreverei, acrescenta: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Amém. Bendita a palavra do Senhor. Vamos orar ao nosso Deus mais uma vez. Senhor, nós somos gratos pela oportunidade que temos nessa manhã de mais uma vez estudarmos a tua palavra. A nossa oração é que o Senhor mais uma vez nos ajude na compreensão das Escrituras Sagradas e que fale ao nosso coração. Tudo isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Como um pecador pode entrar na presença de um Deus santo? Essa é uma pergunta muito importante. Como eu e você, que somos pecadores, podemos nos apresentar de um Deus santíssimo, um Deus perfeitíssimo, cujos anjos, seres angelicais que nunca pecaram, estão diante dele dizendo 24 horas: Santo, Santo, Santo. Deus é santíssimo. Como nós podemos nos achegar à presença desse Deus? Essa é uma pergunta importante. O que nós somos de fato em nossa natureza pecaminosa para Deus? Há um texto, depois eu vou voltar aqui para Hebreus, que ilustra muito bem o que eu e você somos de fato aos olhos de Deus. Quero convidá-lo rapidamente a abrir suas Bíblias, abrindo suas Bíblias no livro de Zacarias, no capítulo 3. E esse livro de Zacarias é um livro importante porque, especificamente aqui no capítulo 3, nós temos um retrato de fato do que nós somos diante de Deus e daquilo que o pecado faz conosco. Zacarias capítulo 3, a partir do versículo 1, diz assim:
Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não este um tição tirado do fogo? Veja o versículo 3. Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse: eis que tenho feito, que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. Você consegue entender essa cena? Deus mostra através de uma visão a Zacarias uma cena inusitada. É uma cena do trono de Deus. Essa cena parece um tribunal. Josué, que era o sumo sacerdote, ou seja, o homem mais importante de Israel, aquele que uma vez por ano entrava no Santo dos Santos, cujas vestes representavam a santidade, que deveria ser um homem santo aos olhos de Deus. Ele então está diante de Deus, e do outro lado tem Satanás para opor, o opositor, o adversário. Esse é um tribunal. E de repente, existe alguém inusitado aqui chamado o anjo do Senhor, que, obviamente, segundo vários estudiosos, é uma figura do Cristo pré-encarnado, Cristo antes da encarnação, antes de ser Deus homem, seria uma cristofania aqui. Mas eu quero chamar a sua atenção para o versículo 3, quando diz que Josué diante de Deus, então você tem Deus, você tem um anjo do Senhor, e você tem Satanás e tem Josué que vai se apresentar diante de Deus. E o versículo 3 diz que Josué estava vestido de roupas sujas. E essa nossa tradução da ARA, que é a sua versão, deve ser igual à minha, atualizada, na verdade é um eufemismo, porque a palavra hebraica usada aqui literalmente é fezes humanas. Essa é a imagem. Josué, o homem mais santo de Israel, está diante de Deus. E quando ele chega diante do trono de Deus, aos olhos de Deus, a roupa dele está suja de fezes humanas. Essa é uma cena terrível. E é por isso que o anjo do Senhor diz assim: tire a roupa dele, vista uma nova, perdoe o seu pecado. E essa cena, irmãos, mostra exatamente o que é que nós somos de forma crua aos olhos de Deus. Nós somos sacerdotes de roupas sujas. O nosso cheiro aos olhos de Deus, o nosso pecado, todo pecador, é um cheiro de excremento humano. Eu e você. Essa é uma cena. Então, como pecadores, como eu e você, sujos de excremento humano, impuros diante de um Deus santíssimo, como nós podemos nos relacionar com Deus? Isso por nós mesmos seria impossível, era preciso que Deus mesmo estabelecesse um meio, abrisse um caminho. E é por isso que logo após a queda de Adão e Eva, nós vemos essa promessa gloriosa que Deus vai fazer em Gênesis 3,15, daquilo que nós chamamos o proto-evangelho, um descendente da mulher que ia esmagar a cabeça da serpente, mas teria o seu calcanhar ferido. Deus agora promete um relacionamento baseado em graça e em sangue, onde de forma graciosa, Deus mesmo estaria abrindo esse novo caminho para que o homem pudesse então chegar à presença dele. Esse caminho seria marcado para sempre com sangue. E esse sangue teria um valor importantíssimo, primeiro, para selar essa aliança e para resolver esse grande problema do homem, que é o problema do seu pecado. E é por isso que quando você está estudando o Antigo Testamento,
antes do tabernáculo, você vai ver a presença dos sacrifícios humanos. Ou seja, o caminho para Deus agora será aberto através de sangue. A ideia era muito simples: de um lado há um Deus santo, de outro homem pecador, e Deus está providenciando um substituto, alguém que vai pagar o preço do seu pecado, alguém que vai pagar o preço do seu excremento, vou usar essa linguagem aqui. Alguém que precisa experimentar a morte em seu lugar para que você experimente vida. E é por isso que toda aliança agora no Antigo Testamento será baseada em sangue. E lá no Antigo Testamento existiam alguns tipos de sacrifícios. Um deles que nós vamos encontrar no período patriarcal é um sacrifício que nós chamamos de holocausto. E o sacrifício de holocausto ele era diferente de outros sacrifícios no Antigo Testamento. O sacrifício de holocausto, a essência dele tinha a ver com uma vida pela outra. Então, o sacrifício de holocausto, todo animal deveria ser queimado, não apenas partes dele. E a ideia era muito clara. Nós vemos, por exemplo, Noé oferecendo um sacrifício de holocausto. E aquilo chegava aos olhos de Deus, aliás, na narina de Deus, né, que é uma linguagem antropomórfica, e Deus então via vida pela vida, e aquilo significava exatamente a consagração. E Deus então separava aquele povo, ou seja, Deus agora entrava em aliança e considerava aquela pessoa que ofereceu como sendo seu, consagrado, pertencente ao Senhor. Era o sacrifício de holocausto. Com o tempo, quando o povo sai da terra prometida, Deus então... É interessante isso, porque o homem é expulso do Éden e agora Deus vai abrir um caminho novamente para ele. Não sei se você já percebeu, mas quando Deus expulsa Adão e Eva, Deus coloca aqueles querubins ali na porta do Oriente, impedindo o homem de entrar. O homem não podia mais entrar na presença de Deus, ele estava expulso. E Deus agora ia abrir um caminho de sangue. Ele vai fazer isso através de sacrifícios, mas especificamente no período do tabernáculo, o tabernáculo era uma espécie de mini Éden. E é por isso que existia vários elementos do Éden lá no tabernáculo, como por exemplo, os querubins. É por isso que a porta para o tabernáculo era exatamente no Oriente, ou seja, de alguma forma Deus estava reabrindo o caminho para que o homem pudesse chegar à presença dele. O tabernáculo era um mini Éden ali, onde o povo podia chegar direto à presença de Deus. E lá no tabernáculo, duas coisas eram importantes: o sistema de sacrifícios e o sacerdote, era o mediador. Você não entrava, mas alguém ia entrar no seu lugar. E no tabernáculo e no templo tinham 3 tipos de sacrifícios. Primeiro tinha oferta de pecado, era um tipo específico, você vai encontrar isso lá em Levítico, depois vocês leem Levítico. Isso eu estou fazendo um preâmbulo para quando eu for falar de Hebreus capítulo 10. Mas você tinha oferta pelo pecado, você tinha o holocausto, que era um outro tipo de sacrifício, e você tinha a oferta pacífica. Na oferta pelo pecado era uma oferta de purificação, cujo alvo principal era o sangue. Ou seja, através do tabernáculo existia um triplo movimento de acesso à presença de Deus. Você tinha a oferta de purificação, a expiação, o pecado tem que ser tratado. Ninguém pode entrar na presença de um Deus santo de vestes sujas. Era a primeira coisa. A segunda era a oferta do holocausto, a fumaça, que era uma oferta de consagração, vida por vida. O pecado é resolvido e agora vida por vida. Uma vida está sendo dada em lugar da outra para que essa vida entre na presença de Deus. E o terceiro tipo eram as ofertas pacíficas, que tinha a ver com comida, não com sacrifícios, que apontava a ideia de comunhão com Deus. Você agora podia ter comunhão com Deus. E esse triplo movimento é interessante. O pecado é expiado, o holocausto, uma vida consagrada, e agora essa pessoa tem
comunhão com Deus. E aí, finalmente, ele entrava na presença de Deus, mas não no Santo dos Santos. Apenas uma vez por ano, o sumo sacerdote, então, entrava no Santo dos Santos, local especial onde tinha a Arca da Aliança, e lá tinha uma espécie de uma tampa chamada de propiciatório. E a ideia de propiciatório é interessante. Como é que Deus pode ser propício a pecadores? Como é que Deus pode se relacionar com pecadores? E o sacerdote, então, uma vez por ano, derramava esse sangue ali no propiciatório, quando ele entrava, e Deus se tornava propício aos pecadores. Ele perdoava pecadores. E a propiciação, eu gosto de explicar como sendo um guarda-chuva. Não sei se você já teve a oportunidade de tomar banho de chuva. Eu gostava demais na minha infância, cidade do interior de Pernambuco. Mas quando você abre o guarda-chuva, você está protegido da chuva, é óbvio. E a propiciação era isso. Israel, enquanto nação, devido aos seus pecados, merecia a ira e a justiça de Deus. Mas através desses sacrifícios, de forma especial no dia da expiação, aquele sangue derramado, Deus olhava, então Deus via a sua lei dentro da aliança. Deus via que aquele povo era pecador, mas Deus abriu o guarda-chuva do sangue. E a sua ira não atingia o povo, porque Deus estava perdoando o pecado de Israel, se tornando propício. E eles faziam dia após dia os sacrifícios e uma vez por ano o dia da expiação. Eu costumo dizer que em Israel, você morar em Israel, aquela caminhada no deserto, era como se você morasse perto de uma churrascaria. Já teve a oportunidade? Quando você está com fome, sai da igreja meio-dia, passa, vem aquele cheiro de churrasco. Imagine morar 24 horas ao lado de uma churrascaria. E o tempo todo era aquele cheiro, sacrifícios. Por que Deus fez isso? Era uma lembrança contínua dos pecados do povo. Deus estava lembrando a Israel, todo minuto, toda hora, de que eles eram pecadores, mas havia um local onde Deus estava tratando o pecado e o povo estava entrando na presença de Deus. Tudo isso serve de pano de fundo para que o autor aos Hebreus está explicando. Eu trouxe essa breve ilustração para que você entenda aqui. Vamos agora para o capítulo 10 e você vai entender melhor. Então vamos agora nos concentrar em Hebreus capítulo 10. Como pecadores podem se aproximar diante de Deus? Obviamente Deus havia estabelecido todo esse meio de sombras, de sacrifícios, tanto no tabernáculo e mesmo antes do tabernáculo, mas especialmente no tabernáculo e no templo, eram formas do homem acessar a presença de Deus. E o autor aos Hebreus no capítulo 10 vai chamar tudo isso de sombra. Aquilo que Deus ordena em relação às Escrituras, tudo isso de fato era uma sombra. E a palavra grega que ele usa para sombra é interessante. Existiam várias ideias, por exemplo, a ideia de sombra em relação ao sol, essa sombra que nós conhecemos, quando você se abriga do sol. Mas tinha a ideia também, algumas vezes, a palavra da ideia de projeção. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver, por exemplo, aquelas pessoas que trabalham com o sol, às vezes fazendo gestos e contando histórias. Existe uma luz, um escuro, e aquela luz projeta às vezes nas mãos, e ele então começa a fazer movimentos, e aqueles movimentos geralmente projetam na parede. Essa é a ideia aqui. Então o autor dos Hebreus está dizendo que a lei é como se fosse literalmente um esboço. Quando você vai construir uma casa, você faz um esboço. E agora Cristo vai vir para preencher, ele vai vir para dar um significado, para que nós finalmente possamos entender a realidade daquilo que era em sombra, daquilo que não era claro. E o foco dele, então, agora é explicar exatamente isso. O que é que era necessário ser feito, qual era o significado dessas sombras, e agora Cristo que vai trazer o significado e, de alguma forma, trazer a realidade
que é a cessação desses sacrifícios. Agora Cristo vem e esses sacrifícios, a sombra não será mais necessária. É isso que ele vai explicar aqui no capítulo 10. Ok? Ele vai explorar aqui a obra ativa de Cristo. Existe a obra passiva, aquilo que Jesus recebe em nosso lugar na cruz do Calvário, mas o foco aqui nessa obra, sobretudo, ativa, ou seja, aquilo que ele faz, sobretudo, em obedecer a Deus de forma plena, não pecar, para que a própria essência dos sacrifícios morresse. Os sacrifícios eram repetidos por quê? Porque todo mundo era pecador e pecava diariamente e precisava, então, fazer sacrifícios. Então, os sacrifícios eram uma recordação terrível pelo pecado. O tempo todo você estava lembrando. Você lidava com a sua consciência. Mas agora, Cristo vem para resolver esse problema. Essa é a introdução geral. Agora, vamos analisar esse capítulo à luz de Hebreus. Nós vimos que o livro de Hebreus, ele tem 3 partes muito claras, tá bom? Eu vou explicar para que vocês entendam. Ele começa com esse tratado, que é o prólogo, do capítulo 1, versículo 1 a 4. Depois vai se desenvolver como um sermão. E nessa primeira parte, o foco está na palavra de Deus, mostrando, sobretudo, a excelência dessa palavra em relação aos anjos, que, como Paulo diz, os anjos eram considerados um dos mediadores, ou um meio do qual Deus havia trazido a lei. Então, é um argumento importante do autor mostrar agora a superioridade da revelação de Cristo. E ele, então, vai criar esse diálogo, o primeiro diálogo. No capítulo 1, versículos 5 a 13, o pai fala. No capítulo 2, eu preguei hoje de manhã, versículo 12 a 13, o filho responde. E no capítulo 3, do versículo 7, eu não abordei isso, porque é muita coisa para abordar, mas o Espírito é aquele que atualiza as Escrituras hoje. O Espírito é aquele que vai fazer com que a palavra de Cristo, que é pregada aos irmãos, ela nunca se torne velha. Ele vai dizer isso no capítulo 3, no versículo 12, e ele vai mostrar que essa palavra tem a ver com a pregação, mas tem a ver também com a exortação mútua. Ele diz assim: tende cuidado, irmão, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Então o Espírito Santo faz com que a palavra sempre seja atualizada, hoje. Esse é o papel do Espírito no meio da igreja. É o atualizador constante. Existe um upgrade constante do Espírito, dizendo assim: eu estou falando hoje. A escritura que foi escrita no passado, ela é trazida como hoje. Esse é um ponto aqui. E o autor, então, no capítulo 4, continua falando das escrituras. Agora eu quero que você preste atenção. No capítulo 14, 4, aliás, 14 a 16, é onde o autor, pela primeira vez, vai levar eles para o céu. Literalmente. Essa é a estratégia. Ele cria esse diálogo, o pai fala, o filho responde, o Espírito traz a palavra. E qual é o objetivo disso tudo? Nos levar lá para o céu. Capítulo 4, versículo 14 a 16, quando ele diz assim: acheguemos-nos, portanto, confiadamente ao trono da graça. Então agora, através dessa obra do Pai, do Filho e do Espírito, nós chegamos à presença de Deus, chegamos ao céu. Então a primeira parte de Hebreus termina aqui. Tá bom? Do capítulo 1 até 4, 14 a 16. A palavra de Deus fala ao nosso coração e o objetivo é nos levar até o céu, onde Cristo está sentado. E Deus diz assim: se achegue ao trono da graça. Não é só um trono de santidade, é de graça. Vá sem medo. E aí começa a segunda parte, que começa no capítulo 5. Nessa primeira parte ele vai focar o Salmo 2 e o Salmo 110, versículo 1, Cristo como esse rei mediador. No capítulo 5, o autor aos Hebreus vai agora focar sobretudo no Salmo 110, versículo 4. Jesus como sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Como Jesus poderia ser sacerdote se ele não era da tribo de Levi? É isso que ele está explicando aqui.
Jesus é um sumo sacerdote não por nascimento, mas por apontamento divino. Deus escolheu um sumo sacerdote. Como aquele Melquisedeque, que aparece nas escrituras lá, que Abraão dá o dízimo a ele. Que era um homem que servia a Deus, que ninguém sabe de onde surgiu, como é que ele veio, como é que Deus se revelou a ele. Não tinha pai nem mãe. Obviamente o autor dos Hebreus está usando um argumento retórico, não é que ele não tinha pai nem mãe, mas ele está dizendo que aquele Melquisedeque, ele surge na história como um sumo sacerdote, lá em Gênesis, e depois some. Aí lá no Salmo 110, depois de muito tempo, Deus faz a promessa que vai vir um outro sacerdote como aquele, diferente de todos os demais. E o autor dos Hebreus está dizendo, esse é Cristo agora. Deus estava falando de Cristo, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Mas ele não é apenas o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele também será a oferta. E aqui no capítulo 5, nós vamos ter o segundo diálogo do pai, capítulo 5 a 10, do pai com o filho. No capítulo 5, no versículo 5 e 6, o pai fala, usando as escrituras. Sempre, preste atenção, ele vai usar, no geral, 2 textos das escrituras para reforçar essa ideia. O pai diz assim, tu és meu filho, hoje te gerei, e tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O pai fala para o filho, você é um sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. E agora, no capítulo 10, no versículo 5, que é o texto que nós lemos, o filho vai responder. O filho vai responder ao pai. E vai dizer o seguinte, eu sei que o senhor não queria sacrifício nenhum. Os sacrifícios, o que o senhor queria, era que o problema do pecado fosse resolvido. E ninguém podia fazer isso. Então eu mesmo vim resolver isso. Eu vim fazer isso. Pelos meus irmãos. Eu vim resolver o problema deles, definitivamente. E aqui ele cria esse diálogo. E mais uma vez, capítulo 10, versículo 15, o Espírito Santo fala que é aquele que o Espírito Santo vai dizer o seguinte, olha, o seu pecado foi resolvido mesmo. Veja o versículo 17. Deus não lembra mais. Quando você confessa e você perdoa, acabou mesmo. O Espírito é aquele que vai trabalhar na nossa consciência. E aí vem o texto central. Capítulo 10, versículo 19 a 25. Mais uma vez, essa é a segunda sessão do livro, ele vai levar eles para o céu. Capítulo 10, versículo 19 a 25. Onde ele vai dizer assim, aproximemo-nos, versículo 22, com sincero coração, então você se chegue à presença de Deus. E onde é que eu encontro isso? Versículo 25, na congregação, dentro da igreja. O autor cria uma técnica aqui, chamada de inclúcio. O que é um inclúcio? Eu expliquei nos outros sermões. Uma palavra, uma frase aqui, outra aqui, para formar um bloco de ideias. Faça uma coisa interessante. Abra sua Bíblia no capítulo 4, versículo 14 a 16. Coloca a tua mão aí, tá bom? Hebreus 4, 14 a 16. Não sai daí. E agora você vai folhear a sua Bíblia e vai chegar em Hebreus 10, 16 a 25. Se você comparar esses 2 textos, você vai ver que esses 2 textos são quase iguais. Isso é uma inclúcio. Ele coloca o capítulo 4, versículo 14 a 16, e o capítulo 10, esses versos que que eu expliquei agora, 19 a 25, como um inclúcio, literalmente, que separa o livro. Então, o capítulo 4, depois do prólogo, ele leva eles ao céu. Cristo está sentado à direita de Deus, se cheguem a ele. E agora, do capítulo 5 a 10, Jesus é o sumo sacerdote, ele leva eles aos céus e diz, olha, o céu é a própria congregação, é quando vocês estão reunidos na presença de Deus no culto. Por isso que vocês não podem deixar de congregar. Então vocês chegam à própria presença de Deus ali. O livro tem a primeira parte, o capítulo 1 ao capítulo 4, a segunda parte de 5 a 10,
onde o tempo todo ele vai estar ensinando eles como eles chegam agora à presença de Deus através de Cristo. Logo após o capítulo 10, se você observar após esses versículos, ele agora vai fazer uma sessão exortativa, que começa no capítulo 10, 26, para que eles vivam pela fé. Vocês agora precisam viver pela fé. E aí vem esse longo capítulo, viver pela fé, os heróis da fé. Tal. Chega no capítulo 12, tudo é exortação, até chegar no pico de Hebreus, que é, vamos dizer assim, o coração da epístola. Tá bom? Você queria saber, pastor, qual é o coração desse negócio aqui? Está aqui no capítulo 12, do versículo 18 a 28. É como se ele pegasse todos eles e dissesse assim, olha, sabe onde eu quero levar vocês? Eu quero levar vocês para que vocês entendam que quando vocês vão para a igreja, vocês estão chegando no céu. Veja o que diz o capítulo 12, diz assim, olha, não tem chegado ao fogo palpável e ardente, e a escuridão, e as trevas, e a tempestade, ao clangor de trombeta, ao som de tais palavras, que quantos ouviram suplicaram que não lhes falasse, pois já não suportava o que lhes era ordenado, até o animal se tocar o monte será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo de Moisés, dizendo, sinto-me aterrado e trêmulo, aliás. Então, assim, isso ele está narrando aquele momento lá em Êxodo 19, quando Moisés chega no Sinai. Lembra quando Moisés leva o povo, tira o povo do Egito, e eles chegam ali no Sinai, vê a presença de Deus, eles ficam aterrorizados. Eles dizem, não, na nova aliança vocês não chegaram nisso. Vocês chegaram em algo maior. Na verdade, versículo 22, vocês têm chegado ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a incontáveis hostes de anjos, a universal assembleia, a igreja dos primogênitos lá nos céus, a Deus juiz de todos, aos espíritos justos aperfeiçoados, e a Jesus o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Moisés. Então agora na nova aliança, vocês chegam nessa própria presença de Deus, onde Cristo está, onde os anjos estão, onde aqueles que já morreram estão. Então quando vocês estão adorando a Deus, vocês chegam na própria presença, nessa Jerusalém celestial, nesse templo glorioso. E o que é que tem lá? Versículo 25. Deus está falando de vocês de lá. Por isso que vocês têm que ter cuidado e não recusar a palavra de Deus. Aqui é o cerne, o coração da epístola. Deus continua lá do céu. Veja, nós chegamos ao céu através de Cristo. E lá do céu, Deus continua falando para nós. Isso aqui é um resumo. E o capítulo 13 são várias instruções exortativas e termina com a bênção e a conclusão. Basicamente, isso é a Epístola aos Hebreus. É simples, não é difícil de entender. Tá vendo? Grava essas duas inclusões aí e divide literalmente em 3 partes. Ele era um gênio, sim, era um gênio mesmo. O autor era genial. Era genial, realmente. Mas o que é que tem a ver o capítulo 10? Vamos analisar. Capítulo 10. Rapidamente, tá bom? Então, aqui no capítulo 10, o capítulo 10 é uma exposição longa, onde ele vai tratar sobre a eficácia desse ato sacerdotal. Ele vai focar nesse fato de que nós somos santificados na vontade pactual de Jesus. E esse capítulo é dividido em 3 partes, que eu quero rapidamente explicar. A primeira, do versículo 1 a 4, é a ineficácia santificadora dos sacrifícios. Então, aqueles sacrifícios, como ele diz no versículo 1, eles eram sombra, não a imagem real. Eles nunca, jamais podem tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente se oferece. Ele estava se referindo, sobretudo, ao dia da expiação. Ainda que Deus perdoasse Israel, qual era o problema desse sacrifício? É que você tinha que repetir no ano que vem. Você sentia que Deus perdoou, mas você precisava repetir isso.
Então a palavra-chave aqui desses versículos é a ideia de sombra, nunca, mesmo, recordação. Deus havia estipulado esse sacrifício que era um esboço de coisas mais profundas. E a própria repetição mostrava exatamente essa ineficácia. E qual era o problema de tudo dos sacrifícios? É isso que ele vai dizer no versículo 2. Era a consciência de pecados. A ideia da culpa. O tempo todo você lembrava dos seus pecados. E você algumas vezes, você tem vários sacrifícios de pecado, mas havia alguns sacrifícios específicos de pecado, que é o que tudo indica, apenas uma vez por ano, é como se o povo tivesse a certeza de que eles foram de fato perdoados. Então, o tempo todo você lidava com a ideia de dúvida. Será que Deus perdoou mesmo? Será que Deus aceitou esse sacrifício? É por isso que geralmente havia a ideia de você colocar a mão sobre o animal, mas o tempo todo você estava lembrando dos seus pecados. E ele vai dizer, versículo 3, faz-se recordação de pecado todos os anos, porque é impossível, versículo 4, que o sangue de touros e bodes remova pecados. O que é que ele está dizendo? É que ele não está dizendo que aqueles sacrifícios não removiam o pecado, não removia definitivo. Esse é o ponto. Eles eram sombra. Deus perdoava o pecado, mas essa ideia da culpa que estava na mente, você estava sempre lembrando. Através da repetição. Eles não conseguiam tratar a consciência. Esse era um problema. A consciência de pecado é terrível. Era impossível. Então, qual é a solução para resolver o problema do pecado? Como é que um pecador pode entrar na presença de Deus para que tenha paz na sua mente, na sua consciência? Aí ele vai explicar no versículo 5. Jesus Cristo mesmo. E aí ele vai colocar o Salmo 40. Por isso, ao entrar no mundo diz, sacrifício e oferta não quiseste, ante um corpo me formaste. Aqui nós temos esse diálogo. O primeiro diálogo é na congregação, onde ele diz que será o profeta, sacerdote e rei do seu povo. Mas aqui Cristo vai proclamar e vai anunciar a sua obediência como sendo a base para a santidade desse povo. Porque o que o Salmo está dizendo? Quando Cristo diz assim, sacrifício e oferta não quiseste, Jesus sabia, e obviamente como Deus, que a própria essência dos sacrifícios, que era a repetição, não resolvia definitivamente o problema do pecado. Era preciso uma solução definitiva. E Cristo então diz assim, eu sei que não é isso. Versículo 6, não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Não era esse, isso era um remédio, era uma sombra, era um meio que Deus providenciou para que o homem pudesse chegar à presença dele. A oferta pelo pecado, o holocausto, a oferta pacífica eram meios, mas não resolvia o problema definitivo. Esse era o problema. A gravidade do pecado. Deus não se deleitava com essas ofertas. Porque a gravidade do pecado, nem mesmo aquelas pessoas que estavam oferecendo entendiam a gravidade do pecado. Geralmente eu e você não entendemos. O que é o pecado aos olhos de um Deus santo? Então aqueles animais, eles não conseguiam expressar a gravidade do pecado diante de Deus. Era por isso que o povo de Israel várias vezes fazia aqueles sacrifícios e vivia no pecado. E Deus vai dizer, olha, eu não quero sacrifício de vocês, estou cansado do sacrifício de vocês. Porque eles não entendiam. E como é que o povo de Deus ia entender a gravidade do pecado? Quando o próprio Filho de Deus viesse se encarnar para morrer pelos pecados. Aí finalmente nós íamos entender a gravidade do pecado. Só Deus poderia satisfazer a justiça de Deus. Era preciso que um Deus homem justo que nunca pecou se encarnasse. E é isso que Jesus está dizendo.
É isso que ele está dizendo nesse salmo. Ele está mostrando a gravidade do pecado. Olha, esses sacrifícios, eles não são suficientes. O objetivo do autor, ao citar e colocar esse salmo na boca de Jesus, é mostrar a gravidade do pecado, o alto preço. E qual seria o preço? Aí vem o versículo 7. Eis aqui estou eu. No livro está escrito a meu respeito. Era preciso alguém. Era preciso a realidade, Cristo mesmo. E ele então voluntariamente se oferece. Eu vou resolver definitivamente esse problema de pecado, de consciência. Eu vou fazer isso. Aqui estou eu. Ele voluntariamente se oferece. E o que é que ele quer fazer? Observe o texto. Qual seria a base disso? Para fazer, ó Deus, a tua vontade. Ou seja, só existe sacrifício de pecado porque a vontade de Deus está sendo quebrada. Toda vez que a vontade de Deus é quebrada, quando a lei é quebrada, existe um sacrifício de pecado, porque a vontade de Deus nunca estava sendo obedecida. Mas agora Jesus diz assim: eu vou obedecer a tua vontade de forma plena, cada um dos mandamentos. E geralmente quando nós ouvimos isso, nós temos uma visão equivocada. Nós pensamos assim: ah, pastor, para Jesus era muito fácil obedecer. Afinal de contas, ele era Deus, ele era santo. Na verdade, era muito mais difícil. Porque Jesus, como Deus, ele sabia o tipo de obediência que Deus queria, a quantidade de leis do Antigo Testamento que existiam. Ele sabia que Deus nunca queria uma obediência apenas externa, mas que Deus olhava o coração. Então, Cristo, em seu estado de humilhação, obedecer à lei de Deus de forma plena, requeria uma profunda dependência, ou seja, era muito mais difícil. É por isso que o autor dos Hebreus diz, no capítulo 2, versículo 10, que era preciso que Deus o aperfeiçoasse. E essa palavra não é que Cristo não era perfeito, mas a palavra grega é que ele tornasse ele completo como Deus homem, para que ele se identificasse conosco de forma plena, em todas as nossas fraquezas, obviamente sem pecado. Então Cristo aqui, ele vai se oferecer: eu vou fazer a tua vontade. Os meus irmãos não podem fazer isso, ninguém pode fazer na terra. Ninguém pode fazer a tua vontade. Então o pai diz: tu és o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, para sempre. E ele diz assim: e eu vou obedecer a tua vontade de uma vez para sempre. Sem um único sacrifício. É isso que Jesus está dizendo ao pai. E o autor, então, no versículo 8, começa a explicar. Depois de dizer: como acima, sacrifício e oferta não quiseste, nem holocausto e oblações pelo pecado, nem com isso te deleitaste. Coisas que se oferecem segundo a lei. Acrescentou: estou aqui, ó Deus, para fazer a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Ele está dizendo que é nessa vontade, ou seja, no momento que Jesus vem e obedece à vontade de Deus e morre na cruz do Calvário e paga o preço do nosso pecado, essa morte, esse pagamento significou a remoção de todos aqueles sacrifícios, da antiga para a nova aliança. A primeira foi removida nessa vontade, e a nova aliança foi estabelecida na vontade sacrificial de Cristo, a vontade voluntária dele de morrer por nós. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Aí veja como ele conclui no versículo 10. Nessa vontade é que temos santificados mediante a oferta do corpo de Jesus uma vez por todas. É nessa vontade agora que Deus separou um povo para ser. Desse desejo de Cristo, de morrer e se sacrificar por nós, em nosso lugar. Para oferecer o preço da justiça santa de Deus. Nessa vontade. A vontade santa que faz com que ele se entregue ao Pai. E ofereça-se a si mesmo. Nós fomos santificados, justos, foi pago aos olhos de Deus. Está consumado, Jesus disse, foi pago.
foi resolvido o problema. E esse diálogo é profundo, por quê? Porque o autor dos Hebreus mostra que Jesus está no meio da congregação. Lembra? Salmo 40, se você ler, a ideia de Davi no meio da congregação. Então, Cristo está no meio da congregação e, de alguma forma, ele está lembrando ao Pai, essa é a ideia aqui que o autor dos Hebreus, que aquele que está no meio da congregação é aquele que obedeceu ao Pai de forma perfeita. É aquele que pagou o preço do nosso pecado de forma perfeita. É aquele que abriu um caminho de forma perfeita. E agora o Espírito Santo, no versículo 15, ele vai dizer no versículo 14, que uma única oferta, 10, 14, aperfeiçoou para sempre aqueles que estão sendo santificados. É interessante, porque Jesus foi aperfeiçoado, veja essa linguagem. No capítulo 2, versículo 10, ele diz assim, capítulo 2, 10. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio do sofrimento o autor da salvação deles. Jesus, de alguma forma, é tornado um mediador perfeito, completo, um Deus-homem, que está sentado à direita de Deus. Mas agora, no capítulo 10, o autor diz que através dessa oferta, Jesus aperfeiçoa para sempre aqueles que estão santificados. Ou seja, agora ele resolve definitivamente o problema do nosso pecado para sempre. Essa é a vantagem da nova aliança para a antiga. E para completar, a terceira pessoa da Trindade, no versículo 15, o Espírito dá testemunho, dizendo, essa é a nova aliança, porém no coração as minhas leis e sobre a minha mente as escreverei. E acrescenta também, de modo nenhum me lembrarei dos seus pecados, das suas iniquidades para sempre. Ou seja, Deus realmente nos perdoa em Cristo para sempre. E aqui é importante nós recorrermos um pouco à teologia para entendermos isso. Em relação ao pecado, existem dois problemas. Primeiro tem a ver com o problema da culpa. É isso que ele está falando aqui. Quando você peca, você é culpado aos olhos de Deus. Então, através da justificação pela fé, Deus imputa a justiça de Cristo sobre você. E Deus, então, resolve o problema da sua culpa. Você não é mais culpado. Obviamente, nós ainda temos o problema da poluição do pecado, ou seja, os pecados que ainda estão no nosso coração. Mas agora eu posso recorrer à graça de Deus, à misericórdia de Deus, para que eu obedeça, para que eu receba o perdão. Mas a culpa já foi resolvida, o meu problema já foi resolvido. Eu não preciso ficar desesperado quando eu pecar. Eu não preciso recordar os meus pecados. Porque o Espírito me garante que eu de fato fui perdoado por Cristo. Não por mim, mas na vontade dele. É isso que leva, eu estou concluindo agora no capítulo 10, aí no versículo 19, aí ele fala desse novo caminho, tendo, 10, 19, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, pela sua carne. Aproximemo-nos com sincero coração e plena certeza de fé. Então agora ele diz assim, então se aproxime da presença de Deus, porque Deus agora abriu um caminho novo para a presença dele. Não mais através de sacrifícios. Esses já foram pagos. E onde é que esse caminho é visualizado? Na congregação, na igreja. Por isso que ele diz assim, não deixe a congregação. Não deixemos de congregar como é costume de alguns. Deixar de congregar é perder esse privilégio de entrar na própria presença de Deus. E esse trono agora é um trono de graça, onde nós buscamos socorro para a nossa vida. Então, se a gente comparar os dois textos, Cristo sai do céu e agora está no meio da congregação, anunciando a sua palavra, cantando e nos dirigindo. Mas esse mesmo Cristo é aquele que agora está na congregação e faz com que a congregação chegue ao céu.
E como é que eu tenho certeza que eu chego ao céu? Na vontade santificadora de Cristo, desse caminho que Ele abriu para a própria presença de Deus, sobretudo quando nós estamos reunidos como igreja, nós chegamos à presença de Deus. Há uma ilustração interessante de um presidente americano, eu não lembro qual deles no momento, mas conta essa história que um dos seus filhos estava, assim que eles tinham, já existia a Casa Branca, e um dos filhos dele estava caminhando com alguns dos seus guarda-costas em uma área pobre, e ele viu uma criança pobre, órfã, e aquele menino olhou para aquela criança e o amou e disse assim: você não queria morar lá na minha casa, não? Vamos lá para casa. E aquela criança pobre, órfã, de rua, disse assim: quero, não tem um lugar para morar. E aquele menino então pegou na mão dele e saiu caminhando com ele. E andando. E aquele menino foi se assustando. O primeiro susto foi chegar na porta da Casa Branca. As portas se abriram. E aquele menino pegou na mão do outro e saiu alegremente conduzindo ele. E depois foi andando, passando por sala, e aquele menininho pobre olhando aquele ambiente. Até que bateu na porta do próprio presidente. E o presidente abriu e viu seu filho, e abraçou o seu filho. E o seu filho disse: olha, papai, eu encontrei essa criança aqui, órfã, pobre, suja. Eu queria que ele viesse morar aqui. Queria que ele fosse o meu irmão. Queria que o senhor o adotasse como filho. E o pai então abraça e diz assim: eu vou fazer exatamente isso. Obviamente toda ilustração para retratar o amor e a obra de Cristo por nós, ela é pobre em si mesma. Mas essa é uma boa ilustração do que Deus fez comigo e com você. Eu e você cheiramos a fezes humanas diante de Deus. Mas Cristo, por amor e por graça, pagou o preço do nosso pecado, tirou essas vestes sujas, comunicou a palavra de Deus ao nosso coração, se uniu conosco, nos lidera, está em nosso meio e nos leva à própria presença de Deus. E Ele então nos pega pela mão. E eu e você, como pecadores fétidos, agora chegamos à presença mais santa de Deus. E fazemos isso quando nós fechamos os olhos para orar. E de forma especial quando nós estamos na congregação. E você sabe que a coisa mais importante não é você estar aqui em um prédio, mas é saber que nós chegamos na presença santa desse Deus, onde esse trono de santidade, como o autor diz no capítulo 4, é um trono de graça, onde eu e você encontramos socorro para a ocasião oportuna. E Deus diz: se chegue, não tenha medo, se aproxime. É isso que Deus faz comigo, com você. Você olha para você e você diz: eu? Às vezes nós somos como aquele mendigo que está à porta e que o convidado diz assim: entre. Às vezes nós nos sentimos assim na presença de Deus. E Deus diz assim: chega. Jesus diz assim: venha. Nos pega pela mão, vá à presença do Pai. Aqui você vai encontrar tudo que você precisa. E naquele mesmo lugar onde os anjos estão, Deus nos vê como santos e puros. E nos vê com vestiduras brancas. O autor puritano tem uma frase bonita, que ele diz o seguinte: o mais glorioso da obra de Cristo é que as vestes santas dele come as nossas imundícies. E a luz dele ultrapassa as nossas impurezas. Essas vestes santas que Cristo coloca em nós, e essa é a figura lá em Apocalipse, quando Deus nos vê com vestes brancas,
E quando nós chegamos na presença de Deus, eu sempre digo lá na igreja que eu sou pastor que às vezes a nossa sensação é aquela de Isaac, quando você conhece aquela cena quando Jacó engana, ele se veste de Esaú, ele chega para Isaac, Isaac diz assim: o cheiro é de Esaú, a voz é de Isaac. Quando eu e você não chegamos na presença de Deus, eu acho que é mais ou menos isso. O cheiro é de fezes, o cheiro é de pecador. Mas Deus vê o seu filho em nós, a roupa e o sangue dele que nos cobre. A voz dele dizendo: são meus irmãos. E aí nós entramos na presença desse Deus. Bendito seja o Senhor por isso. Esse Deus maravilhoso que nos leva à sua presença.